Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Live Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. Toda hora borbulhando notícia a respeito dos gigantes da colina. E nesse momento que estou gravando esse vídeo aqui, já pode estar acontecendo alguma coisa com o Vasco da Gama, ou alguma notícia boa ou má, mas já está acontecendo, galera. E vamos falar aqui a respeito, né, dos atletas que estão para vir, ou, né, que o Vasco está tentando trazer para o Vasco da Gama, galera. Parece aí que as pedidas salariais estão muito altas aí para o Vasco da Gama, e isso tem deixado, né, o presidente Pedrinho aí um pouco assustado com essas pedidas aí, né? O Vasco tenta baixar a pedida salarial de Thiago Mendes de 1,5 milhão para 1 milhão. É, galera, parece que o Vasco sondou aí o Thiago Mendes, né, para poder estar trazendo para o Vasco da Gama. E aí, nessas transaçõezinhas, o Vasco, né, fez uma proposta ao jogador, e parece que o jogador fez uma contraproposta de 1,5 milhão, e o Vasco parece que vai jogar 1 milhão ou até na casa dos 800 mil para poder estar trazendo o jogador. O que eu queria entender é o seguinte, cara: por que todo jogador que quer vir para o Vasco ou que já está no Vasco para renovar o contrato tá pedindo na casa de 1 milhão, 1,5 milhão para poder estar renovando ou para estar vindo para o Vasco da Gama? Alguma coisa tem aí, né, cara? Porque não é possível. Os caras toda hora só pedem salário alto para vir para o Vasco da Gama. E eu vou te falar, eu não acho esse Thiago Mendes essas coisas todas não, para poder querer ganhar 1,5 milhão ou até mesmo 1 milhão. Cara, jogando lá na Arábia, os caras não jogam nem na Europa. Porra, não joga nem na MLS, filho. Mas os caras querem vir para cá ganhando 1 milhão, 1,5 milhão. Pô, os caras jogando lá na China, joga na Arábia, onde o futebol não é lá essas grandes coisas. Você sair daqui para ir ganhar lá 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5 milhões é uma coisa. Agora você voltando de lá para cá já é outra. Pô, não é possível. Se é esse jogador todo, por que não foi para a Europa? Por que não foi para um time lá para poder ganhar isso tudo? Mas não, quer vir para cá para poder esfolar o clube. Então não dá para entender, cara. 1,5 milhão por esse jogador, ou 1 milhão, eu já tô achando até demais. Se chegaria na casa aí dos 600 mil, cara, é muito para ele. Mas como eu não sou dirigente, não sou diretor executivo de futebol, então isso aí a gente temos que deixar com o Admar Lopes para que ele decida se vale a pena ou não contratar esse jogador aí por 1 milhão. Vamos falar agora aqui da base, galera. O GB está de volta depois daquela venda frustrada. Lembra aí daquela venda? Tentaram vender o GB, chegou lá, o clube diagnosticou uma lesão nele e falou que ele estava lesionado e que o Vasco tentou empurrar o jogador lesionado. Então, o técnico Fernando Diniz tem se agradado do atacante, que faz um bom treino, e o departamento, né, o departamento médico, o DM, já esclareceu e disse que o GB não precisa de cirurgia e que vai provar isso conforme ele for entrando em campo, conforme ele for jogando. Então, ele já esclareceu e já disseram que vão provar que o GB não precisa de cirurgia, galera. Então, né, não foi vendido, mas agora está no Vasco e vai aí tentar beliscar uma vaguinha no profissional, ou até mesmo ser emprestado ou vendido. Mas vamos ver o que vai ser do GB aí, conforme for rolando esses treinos com o Fernando Diniz. Então, galera, o Vasco faz uma sondagem, né? Como sempre, o Vasco sondando aí, tentando trazer jogadores, tentando comprar, mas no atual momento do Vasco da Gama, eles já deixaram bem claro que vão sondar jogadores por empréstimo, ou até mesmo jogadores que estão vindo sem custo zero, ou seja, com o contrato encerrado em outros clubes. Então o Vasco está fazendo sondagem pelo jogador Pedrinho, ex-Corinthians, por empréstimo. O atleta pertence ao Shakhtar Donetsk. O salário do jogador beira em torno de 1,2 milhão. Caso cheguem em um acordo, o Vasco pagaria 800 mil e o Shakhtar 400 mil reais. Pedrinho é ponta direita e é empresariado por Juliano Bertolucci, o mesmo empresário do Diniz, o que pode facilitar uma transação. Então, o Juliano Bertolucci, cara, é um empresário que tem uma amizade muito próxima aí da gestão aí do Pedrinho, né?
Ele é um empresário que tem muitos jogadores no Vasco da Gama, inclusive o técnico Diniz. Então, essa parceria pode ser boa para o Vasco da Gama, porque aí alguns atletas, né, alguns jogadores podem vir aí para o Vasco da Gama com um acordo que não venha onerar o Vasco da Gama, venha ajudar. Então, eu também não vejo problema nenhum se o Juliano Bertolucci trouxer aí os atletas dele aí para poder vir estar jogando no Vasco da Gama, desde que nos ajude, desde que, né, não onere o Vasco da Gama, não deixe o Vasco da Gama no vermelho. Eu acho que seria uma boa, né, mexer os pauzinhos aí e trazer alguns atletas, até porque futebol não se faz só com dinheiro não, galera. Se não tiver aí um padrinho, né, uma possível ajuda aí como um empresário como esse aí, Juliano Bertolucci, fica difícil a gente trazer alguns atletas para o Vasco da Gama, porque até então só tem apresentado refugo, porque os bons mesmo, os caras, os brabos mesmo, não estão vindo. Então vamos aguardar para poder ver o que vai ser. Então será que o Pedrinho vem para o Vasco da Gama? É um jogador bom, né, cara? Sei lá, mas já está também já na casa dos 30 anos já, né? Então seria possível aí jogar em alto nível, né? Ponta direita, ainda mais isso, né? Ponta direita que tem que correr pra caramba, filho. Mas vamos dar continuidade aqui, galera. O Vasco sondou também a situação do zagueiro Samir, que pertence ao Tigres do México com 30 anos. Samir ficou com pouco espaço na equipe, né? Lembrando que o Luiz Gustavo e o Lucas Oliveira estão de saída. Então, dois zagueiros do Vasco, né? Um da base, que é o Luiz Gustavo, e o Lucas Oliveira, que foi comprado na janela aí anterior. O Vasco já deixou à venda, está na prateleira para poder seguir rumo e sair batido. Parece que o Luiz Gustavo já tem ofertas, mas o Lucas Oliveira ainda não. Mas caso venda, temos que trazer aí um jogador. Porém, tá vindo aí o Samir, né, cara? 30 anos, né? Tem uma experiência aí, tem bagagem. Será que vem para poder ser o xerifão da zaga, tomar conta da zaga? Como eu não faço scout, então não posso, né, falar para vocês se é bom ou se não é. A única coisa que eu posso dizer para vocês aqui é que está vindo ou que o Vasco da Gama fez uma sondagem, né? Até porque ainda não fizeram nenhuma proposta oficial para o jogador nem para o seu empresário. Agora, o Vasco anuncia que acertou a transferência do atacante Eric Marcos para o Ludogorets da Bulgária. A equipe búlgara exerceu a opção de compra prevista em contrato, ou seja, o jogador saiu por 7 milhões de reais e vai jogar lá na Bulgária, galera, no Ludogorets. Então, já está entrando um dinheirinho no caixa aí para poder estar ajudando, só que o Vasco vende muito mal os seus ativos, né? Porra, 7 milhões de reais não dá para nada, nem para comprar um jogador para poder estar trazendo no lugar. Apesar que esse jogador aí, ele é da base, né? Ficou com pouco espaço no Vasco da Gama, então o Vasco precisava liberar o jogador até para poder estar fazendo um dinheirinho. Então o jogador foi embora e deixou de bom pra gente aí 7 milhões aí. Tá bom, vamos ver o que vai dar, né? Já o Jean David, né? Pode estar sendo feita uma troca aí, né? Uma venda casada pelo Alan Saldívia, do Colo-Colo. Por quê? Vou explicar para vocês. O Jean David e esse Alan Saldívia, eles têm os mesmos empresários. E parece que o Jean David tá agradando aí um time chileno, né? Os chilenos estão querendo ele. E tem um time no Rio de Janeiro que quer o Alan Saldívia. Então, pode rolar aí uma venda casada entre o time carioca querendo o Alan, o Jean David, o chileno querendo, e o Jean David, o chileno querendo. E o Alan é do Colo-Colo da Argentina, né? O Colo-Colo, acho que o Colo-Colo também é da China, do Chile, né? Sei lá, Colo-Colo, acho que é do Chile também, né? Então, o Jean David que vai pro Chile, e aí o Alan que vem pro Rio, para um time carioca, e esse time carioca pagaria alguma coisa ao Vasco da Gama, ou até mesmo trocaria um outro, né, atleta para o Vasco da Gama. Então, seriam 3 clubes envolvidos: Vasco da Gama, um time carioca que não liberaram o nome, pode ser o Botafogo, o Fluminense ou o Flamengo, e o time chileno. Então, temos aí o chileno, temos o Vasco e temos um time carioca para poder trocar esses 2 jogadores aí, ou seja, essa bagunça aí, essa venda casada aí que enrola tudo o meio de campo aí. Agora vamos falar aqui a respeito da novela Brian Rodrigues, galera, né?
Brian Rodrigues, ultimamente, ele foi um cara muito cogitado na janela passada. O Vasco tentou de tudo para trazer o jogador, mas o time mexicano não quis liberar. E, para completar, o Palmeiras tentou atravessar o Vasco da Gama, depois também veio o Fluminense, aí agora apareceu o Inter Miami e também agora tem proposta da Arábia Saudita. Só que nessa janela atualmente, nessa janela aí do meio do ano aí, os únicos times interessados no jogador é o Vasco, que está de olho, né, nas negociações, o Inter Miami, que é, se eu não me engano é do Messi lá, e o Arábia Saudita, time na Arábia Saudita que também está de olho no jogador. Então temos aí euro, temos dólar, temos reais, temos várias moedas, né, atrás do jogador. Agora, qual é a moeda mais forte? Todo mundo sabe que é o euro, né? E depois vem o dólar e por fim o real. Será que ele vem? O salário desse jogador deve estar altíssimo. Esse aí deve chegar na casa de 1,5 milhão para poder querer vir para o Vasco, filho. Mas tudo indica que esse aí vale a pena pagar 1,5, porque esse aí todo mundo quer ele. Então, eu acho que tem jogador que, meu irmão, o clube tem que fazer uma oferta e tem que bancar. Mas não é o Vasco da Gama, que no momento está em recuperação judicial, está passando por muitos problemas financeiros. Então, eu acho que para o Vasco da Gama fica inviável trazer esse tipo de jogador com esse calibre, né, onde todos os times, todo mundo está brigando, todo mundo está querendo o jogador. Então, galera, essa foi a notícias, esse foi minha interpretação aí a respeito do que está acontecendo com o Vasco da Gama, minha opinião. Tamo junto, não deixe de se inscrever, de deixar o like, de comunicar aí, deixar seus comentários no canal. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!